triste, porque nós já tivemos a oportunidade de estar em vários pontos do mundo e fomos maltratados. Vários pontos do mundo. Fomos maltratados, chamados nomes. Portanto, quando estamos em África, há alguns filósofos, alguns pensadores, alguns sábios africanos que dizem que não existem estrangeiros africanos em África. Porque África é uma só. É um só. Alguém veio de onde veio e desenhou linhas entre os nossos países. É por isso que muitos não entendem porque é que na África do Sul fala-se Xangana. Porque é que na Swazi fala-se Zulu. Por que é que eu posso me entender com o Zulu eu falando Xangana? Por que é que eu posso me entender com o Swati? Vocês não estão a perceber. Por que é que as línguas de Zimbábue, Ndebele, são também faladas na África do Sul? Ndebele é Zulu. É só uma pequena diferença. Mas o Ndebele é Zulu. Porque no final do dia, esses povos são um. Nós somos sul-africanos. Sul-africanos são moçambicanos. Se você vê a diferença entre moçambicano e sul-africano, é só por causa do português e inglês. Mas o moçambicano a falar Zulu, mas não se columa esse Zulu, bafeito. Safananissa numa Zulu. Alakuni canela Xangana, Xagiana. Alakuni Wula. Ixi, ué. Então, aí vamos entender que não há diferença. Não há diferença. Se eu falar afrikaans, of ek praat Afrikaans nou, jy kan see dat ek is nie een boerman nie. Se eu falo afrikaans, vocês vão todos perceber que eu não sou boer. Se eu hablo espanhol, é notável que não sou um espanhol. Não sou um homem branco. Eu não sou branco, não sou um homem branco. Espanhol não é minha língua. Si je parlais français, tu peux voir que je ne suis pas en français, je suis en africain. Mais je peux parler un peu de français. Então, eu posso falar um pouco de francês e os senhores não vão ficar nada impressionados. Sabereis, a partir daqui não sou francês. Posso falar um pouco de espanhol, não vão ficar nada impressionados, eu não sou branco, não sou espanhol. Mas se eu estiver em KwaZulu-Natal a falar Zulu, eu posso ser confundido com um Zulu. Se eu estiver na Suazilândia ou Eswatini, como quisermos, a falar Swat, confundir-me com uma Swat. Se eu for para Angola a falar Umbundo, serei confundido com porque eu sou negro, eu sou africano. De tal maneira que eu vivi vários anos na África do Sul e não tive problemas com a polícia porque confundiam-me também como sul-africano, porque eu sou negro. E eles não estão errados, estão certos. Nós somos negros, este continente é nosso, meus amigos. Eu sou estrangeiro na América, sou estrangeiro nos Estados Unidos. E já lá estive, já tive a oportunidade de estar tanto na Europa quanto na América. E eles não precisam fazer muito exercício para verem que esses não são nossos. Agora, aqui em casa, pegar katana, irmão contra irmão, porque alguém saiu do continente dele onde saiu, veio para a África, começou a esquartejar o nosso continente, desenharam linhas, dividiram irmãos, um irmão. É por isso que aqui em Moçambique há pessoas que, na mesma família, um irmão é sul-africano, outro é moçambicano, porque nós somos um só povo. Há pessoas aqui em Moçambique que, quando tem o bolo casamento na família, vem maçuates, não estou a falar de moçambicanos que foram ficar na... Estou a falar de maçuates que nasceram em Swatini, vêm para aqui comer casamento. Moçambicanos vão para a África do Sul comer casamento, porque nós somos todos um povo. Nós somos todos um povo, então isto aqui que está a acontecer ali é uma agenda externa que nós, infelizmente, estamos a conseguir interpretar tal como os mentores, os engenheiros desta divisão assim quiseram. Não faz sentido. Vamos acompanhar então este vídeo. Voltamos já, portanto, com comentários e também linhas abertas para falarmos um pouco sobre a xenofobia. Não querem mais negros na África, quer dizer,
O único estrangeiro bem-vindo na terra do Rwanda é o branco. Agora, os próprios irmãos, as próprias irmãs, que aliás, coloca a tela cheia aí da minha imagem, ô Valério. Isto é muito importante. Que aliás, vou ficar aqui para dar um plano. Coloca a minha imagem, meu amigo, por favor. Quero fazer aqui uma advertência. Eu estava a dizer o seguinte, que aliás, estes países que hoje estão a ser bombardeados, obrigado Valério, estes países que hoje estão a ser bombardeados na vizinha África do Sul, ou melhor, estão a ser escorraçados, esses países todos foram bombardeados outrora pelo governo separatista do apartheid da África do Sul. Nós fomos bombardeados aqui na Matola, aqui. Os nossos irmãos moçambicanos morreram. Sem se aperceberem, assim, do nada, bomba, pum, deflagrou. Just because we housed South African freedom fighters. Tudo porque nós acolhemos antigos combatentes da liberdade, combatentes contra o colonialismo sul-africano ou contra o regime separatista do apartheid. Então, este acolhimento nos trouxe problemas aqui em casa. É aquela história, Cleito, do seu primo ladrão vir ficar na sua casa, está a refugiar da polícia. Então, a polícia vem e carrega-se também. É o que aconteceu conosco. Nós acolhemos o terrorista, digo entre aspas, porque segundo o governo do apartheid, o ANC, o braço armado do ANC, designado Msiza Mkoto Msizwe, é o braço armado do ANC, era tido, não é? Era tido como uma organização terrorista. Organização esta da qual fazia parte Nelson Mandela. Um cenário que culminou com a detenção de Nelson Mandela pelos 27 anos que todo mundo sabe. Fazia parte deste grupo armado designado Mkoto Msizwe. É o braço armado. Mas para este grupo de Mkoto Msizwe ganhar a luta racial na África do Sul, não foi a África do Sul que travou essa luta. Não foi a África do Sul necessariamente que travou. Sabe quem travou essa luta, meu amigo? Foi o mundo inteiro, sublinho o continente africano. Sabe por que eu sublinho o continente africano? Porque enquanto o mundo inteiro fazia pressão internacional, marchas, não podemos mentir, até os brancos da Inglaterra, dos Estados Unidos, os Estados Unidos nem tanto, porque eles também tinham uma política de segregação racial. Mas houve um momento que a própria América também juntou-se. Por exemplo, sabemos que empresas americanas pararam de fazer negócios com a África do Sul. Passa a publicidade, Coca-Cola, etc. Houve um momento que travaram. Pararam de fazer negócio. Eu não sei como é que Moçambique, quando estão a escortejar os nossos irmãos, não sei porque que Moçambique também não corta o que tem para cortar com a África. Nós sabemos o que é, né? Porque naquela altura a América também impôs sanções. Numa fase inicial, apoiaram o governo do apartheid, mas depois eles aperceberam que aquilo estava errado, também porque a segregação caiu na América, então já não fazia sentido apoiarem a segregação na África do Sul. É daí que entraram as sanções também contra empresas sul-africanas. Portanto, até os Estados Unidos lutaram contra o apartheid, a Inglaterra, marchas, homem branco a lutar por nós, por perceber que os negros sul-africanos estão a ser injustiçados. Se encontrava um mulungo, centro da Europa, com uma camiseta, Free Mandela, libertem Nelson Mandela. Mas essa pressão internacional não chegou aos pés daquilo que o continente africano fez pela África do Sul. Gana, Nigéria, cortavam o salário, havia um dízimo que tiravam do salário das pessoas para mandar para onde? África do Sul. Moçambique, acolhemos aqui, demos treinamento, acolhemos. Vários países africanos, como Burkina Faso, deram passaporte. Alguns dos filhos do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma nasceram aqui, Dudu Zil. Nasceu aqui, é nosso, fala português.
embora como português também, infelizmente, não tem muita saída assim comercial, acabaram... Acho que muitos não levam assim português muito a sério, né? Nós falamos porque é a nossa língua oficial, tudo bem. Mas outros países acabam descartando um pouco. É diferente de língua inglesa e que são línguas de trabalho. O português não é uma língua de trabalho, não é uma língua internacional, não. Uma língua de uma comunidade forte. CPLP, Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, tudo bem, somos uma comunidade forte. Mas do ponto de vista de doing business, as pessoas saem de onde vêm fazer negócio em Moçambique em inglês. Vão para o Brasil a falar inglês. Infelizmente, não é desprezar a nossa língua, mas temos que ser sinceros. Mas a verdade é que o filho dele fala português. Uma vez eu comentei no Instagram do Dudu Zile, filho do Jacob Zuma, e ele viu o meu perfil, que este aqui é de Moçambique, ele respondeu obrigado. Falou português comigo no Instagram. Filho de Jacob Zuma. Quer dizer que aquele menino é moçambicano, é nosso. Então por quê? Why se azondana? Por que a gente se odeia? Os brancos se amam. Os brancos têm compaixão uns com os outros, meu irmão. Os muçulmanos compram na loja uns dos outros e chamam de irmão. Um muçulmano da Somália, outro muçulmano do Paquistão, nem se conhecem de lado, mas se chamam de irmão. Só pela fé que todos professam. São irmãos. Mas por que é que nós, os negros, nos odiamos? Por quê? Por que estamos a deixar que esta agenda de separar a África ou os africanos é isso que nos torna pobres? Porque enquanto eles têm a América deles, têm a Europa, nós temos a África, meus irmãos. Então, é preciso fazermos esta África ser gigante. Estes nossos irmãos africanos estão a ser escorraçados na África do Sul. São pessoas que estão na miséria. Batalha Macuquini, vivem nos mucucos. Mucuco é uma casa precária, de lata, de madeira em zinco ou de chapa mesmo. Mucuco. Como é que uma pessoa de Mucuco está a tirar o seu emprego, meu irmão? É uma questão lógica. Temos que pensar um pouco. Os empregos, a verdadeira economia está na mão daquele que controla o ouro na África do Sul, aquele que controla o diamante, aquele que tem os shopping centers, tem os donos das DSTVs, MTN, são esses brancos. Não quero com isso estimular uma luta entre negros e brancos. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a economia sul-africana é controlada pelos brancos. O verdadeiro dinheiro, os bilhões de rands que mexem com o PIB, está na mão dos brancos, dos farmeiros. Donos dessas quintas que metem maçã aqui, são aqueles que são ricos. Esses nossos irmãos que nós estamos a combater são tão pobres, aliás, são mais pobres que nós, porque pelo menos um cidadão sul-africano que tenha o seu BID pode decretar pobreza e receber um subsídio. Mas o estrangeiro não tem direito. Então eu não entendo que matemática é essa que os sul-africanos estão a fazer. Vamos acompanhar o vídeo, Valério, eu volto já. Abrimos linhas e então ouvir aqui a opinião dos nossos irmãos que estão na África do Sul e outros que estão em Moçambique, mas que estão também a ser vítimas dessa situação. Eu volto já.
Lá está, senhoras e senhores. O presidente, antigo presidente Thabo Mbeki falou disso. Eu ainda não fiz a tradução. Tem a imagem de Thabo Mbeki aí, Valério, só que ainda não traduzi. Talvez amanhã, na edição da manhã, com mais vagar, posso traduzir. Mas não sei se temos o vídeo de Thabo Mbeki, o antigo presidente sul-africano aí a discursar. Não sei se temos. Não temos não, tudo bem, amanhã vou traduzir. Ele diz que é inaceitável o sofrimento que está a ser imposto aos estrangeiros na África do Sul, porque Mbeki também foi acolhido. Eu não me lembro se foi aqui em Moçambique, Angola. Thabo Mbeki também foi acolhido fora da África do Sul. Só não lembro já o país. Mas também esteve na diáspora. Jacob Zuma conduzia aqui. Gostava de passear aqui da Matola para museu, ponto final. E um carrito dele ali. E só sabemos o comportamento de Zuma, né? Espreitar ali no carro, sabemos a procura de quê? Porque ele sentia-se em casa. Frelimo, com todos os defeitos que tem, fez um ótimo trabalho a mostrar solidariedade para com os nossos irmãos. É por isso que quando Chang foi detido na África do Sul, o ANC também tentou devolver Chang para casa. Ali já, como na África do Sul, lembra-se, amigos, os poderes estão separados. Não era um assunto partidário, era um assunto judicial, então não conseguiu. A gente tentou, a ANC tentou, coitado, entregar o irmão, mas a boa parte da África do Sul é essa. É que mesmo esses xenófobos estão a fazer isto. Alguns deles já foram ao julgamento. Mas onde é que está o problema? O problema é que quem está a ir ao julgamento é uma minoria, os promotores desses movimentos xenófobos. Tem aquela outra imagem da marcha, Valério, dos gravistas sul-africanos. Além desta, temos a outra imagem dos gravistas que vão à rua. Esta aqui é de trabalhadores, pode deixar, não tem problema. Pode colocar esta imagem enquanto eu comento por cima. Coloca um pouco em tela cheia, meu amigo, eu só vou comentando. Muito obrigado, Valério. Aí está. Aqui, a polícia invadiu um construction site, não é? Obras em andamento. E começou a recolher estrangeiros sem documentação. E o patronato, olha só, há um senhor branco que vai aparecer aí a gritar, anda cá, não sei, aí, a chamar os funcionários. Ele, quando empregou esta gente, não sabia que eram estrangeiros. O ser humano é muito fingido, hein? Começa ali a gritar, a chamar os funcionários, como se essas pessoas tivessem caído do céu ou tivessem invadido essa obra, enquanto ele mesmo é que deu emprego. E eles gostam de estrangeiro porque é mão de obra barata. Mas verdade seja dita, porque os nossos países também não têm muita coisa para nos oferecer. Ainda que deportem esses nossos irmãos, dia seguinte vão voltar a entrar na África do Sul. É América, África do Sul, meu amigo. É América. Vai para os Estados Unidos, está cheio de brasileiro ilegal, está cheio de mexicano, porque ali no continente americano, o único país
também que oferece condições dignas para estrangeiros é Estados Unidos. Por isso que o brasileiro está a abandonar o Brasil, vai para a América, vai para os Estados Unidos da América. E já está na América, só está na América Latina. O mexicano sai do México, vai para a América, vai para os Estados Unidos, no caso. Vão para o Canadá, porque são países que oferecem oportunidades aqui no nosso cenário, aqui na África Austral, ou mesmo na África no geral, porque temos países também com uma boa economia, como o Egito, como a própria Nigéria. Mas não se passa nada. Angola, por exemplo, tem petróleo, mas também não é grande coisa. Desculpa falar assim, os angolanos, não, nada contra vós, mas os nossos governos também não ajudam. Angola tem diamante, tem petróleo, mas enquanto não se traduzir em empregos, não se traduzir numa economia forte, não se traduzir em oportunidades, então não serve para nada, só serve para os ricos. Mesma coisa com Moçambique, temos gás. Por que é que não levam o nosso gás, o Acaína? Por que é que não levam esse nosso gás? Transformar Moçambique, também termos uma economia forte como a da África do Sul. Por quê? A gente ouve aí os relatórios da Mosal, trilhões de dólares. A gente vê relatórios das multinacionais neste país. São bilhões e bilhões de dólares. Mas como é que isso não se reflete na vida do moçambicano? Será que faz sentido em 50 anos só nos vangloriamos do Hospital Central? Não devíamos a essa altura ter uns 10? Porque o hospital, meus amigos, além de curar doenças, também é uma forma de criação de empregos. Para onde é que vão os serventes? Para onde é que vão os enfermeiros? Para onde é que vão os médicos? Vão ser alocados nesses hospitais, então isso também vai dinamizar a academia. Porque nós vamos dizer, temos hospitais top de gama, não temos staff, não temos funcionário. Automaticamente há uma demanda para a formação de mais quadros, meus senhores. E nós não precisamos ter os nossos irmãos desesperados, porque tem gente até licenciada que faz a vida na África do Sul de forma subdigna. Eu conheço-os, moçambicanos vários, com licenciatura, com mestrado, na África do Sul a viver uma vida que se calhar podiam estar melhor no seu país, mas não há oportunidades. Muito boa noite. Muito boa noite. Afina o seu volume, meu irmão, por favor. Seu nome, de onde nos fala, seu juízo. Alô? Afina o seu volume, meu irmão. Muito bem, vamos então recordar aqui as regras de jogo. Ligou, primeiro afinou o volume, não é? Ligou, cumprimentou, disse o nome, o bairro, deixou a opinião. Nada de esperar a interação, porque a linha ainda não está nas melhores condições. PCA Fred Justiça, por favor, vamos resolver a situação da linha. Tem tido dificuldades no programa da noite. Não conseguem os telespectadores ouvir o apresentador. Portanto, é complicadíssimo. É complicadíssimo. A linha continua aberta, não é, Valério? Vamos até 18h55. Mais 2 pessoas para ligarem. Facebook. Albino. Ligado Chimoio, Francisco, Grande, Clemente Carlos, sucessos, ilustre, obrigado. Francisco Pivô da TTV, espero que seja respeitado no seu ofício ilustre. Danilson ou Daíson. Alô? Alô, boa noite. Com quem temos o prazer, de onde nos fala o seu juízo? Boa noite. Seu juízo. Aqui fala Anonimato. Certo. Eu, em primeiro lugar, gostava de parabenizar o apresentador, porque fala com lucidez, em primeiro lugar. Obrigado. E para dizer, na verdade, que o que está acontecendo na vizinha África do Sul é de lamentar. É de lamentar porque, na verdade, ninguém gostaria de sair da sua própria casa para ir sofrer no estrangeiro. Se a pessoa sai da sua própria casa e sair no estrangeiro, é que alguma coisa não está bom dentro da sua própria casa. De verdade, para os que conhecem, sabe muito bem que aqui está cheio de recursos. Está cheio de recursos, mas como sabemos que os nossos dirigentes, a cada dia que passam, só pensam em si, sua família e seus bolsos.
Já, por mim, na verdade, esses policiais da África do Sul tinham que ver que se a pessoa está lá, não pela sua livre e espontânea vontade, é que não se passa nas suas zonas de origem, não se passa de facto. Mas é para fazer o quê? Esse governo sabe mesmo, esse governo sabe. E quanto mais, eu quero crer que quanto mais vê que os seus estão a sofrer lá fora, eles gostam, se não gostassem de verdade, iam fazer alguma coisa seria feita, mas eu ouvi dizer que esse tal presidente deles, sei lá quem é esse senhor, que é mesmo, pelo menos é Venâncio, não sei como se chama esse senhor, esteve lá. Oh, Daniel Chapo. Família passear a classe, porque se na verdade soubesse que ia lá dialogar com seu homólogo, desculpa, talvez alguma coisa ia mudar, mas estou a ver que a cada dia que passa isto vai de mal ao pior. Mas para fazer o quê? Fazer o quê mesmo? Eu só espero que Deus faça a justiça e um bom trabalho para um dos melhores apresentadores que eu já tive o privilégio de o ver assim, nunca nem ouvi-lo por aí. Parabéns, continue assim, muito obrigado. E a bonga, mama, se bongile caculo. Se a bonga. É que nós estamos na África do Sul, não é? Que ali burra. Baia Danki. Epa. Irmãos moçambicanos, é melhor virem o Clemente Carlos fazer alguns cursos de línguas lá da Johnny. Para xingarem esses polícias que andam vos atrapalhar. Nos avafundista Zulu. Vamos dar aqui umas aulas de Zulu. Embora não seja básico o meu Zulu, mas dá para comunicar. O Afrikaans. Eu can't begin from Afrikaans praten. Vou dar umas aulas também básicas do Afrikaans. Para diminuir o sofrimento aí na Johnny. Vamos a brincar, mas é um assunto muito sério, hein? Deram prazo, nossos irmãos, até 30 de junho. Dizem que quem não sair por bem, vai sair por mal. E conhecendo os sul-africanos, não estão a brincar. Então o governo tem que ser sério. Começar a criar oportunidades. Esqueçam lá esta coisa de boladas, governantes. Esqueçam boladas. Vamos lá criar empregos para os jovens voltarem da John e virem trabalhar para Moçambique. Esse país tem tudo para dar certo. Alô, boa noite. Alô, boa noite. O defeito qual é? Por que o meu colega cortou essa ligação? É por causa do volume, o Acaí. Ela, bafeito. Por favor, vamos afinar o volume. Vamos afinar o volume, porque assim não vamos conseguir nos comunicar. Por favor. Vamos afinar o volume. É por isso que o colega acabou cortando esta ligação. E só me faltam 2 minutos. Se ninguém ligar em 2 minutos, vamos sair e voltamos amanhã para debater este assunto da xenofobia. Amanhã quero abrir linhas. Hoje só falei, não é? Amanhã vou abrir linhas logo do início. Alô, boa noite. Assim, eu vou indo diretamente ao tema de hoje. Esse, meu irmão, eu posso dizer que a África agora, nós já não temos líderes. Tínhamos líderes na altura, mas agora já não temos líderes. Eu lembro muito bem na altura, que tínhamos aqui o Dr. Camus Banda, até o próprio malogrado presidente da África do Sul, que morreu, Nelson Mandela. Tínhamos aqui também o presidente de Cuba, que defendia sempre o seu discurso, falavam de África Unida. Mas agora já não temos esses presidentes. Todos os presidentes que nós temos são gananciosos. Só pensam em explorar a África